Olá pessoal, eu sou o André, sou professor de Química e aí depois de um tempão, uns 2 anos e meio aí sem publicar aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou falar para vocês sobre a greve das federais. Bom, galera, acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que o direito de greve é uma diferenciação muito importante entre o trabalho livre, em uma sociedade que se diga minimamente democrática, e o trabalho forçado, em regimes de servidão ou escravidão. É basicamente a ideia de que se as trabalhadoras e os trabalhadores não veem os seus direitos serem respeitados, eles podem cruzar os braços, interrompendo assim suas atividades, para demonstrar para a sociedade a importância que seus trabalhos têm e por isso como ele deve ser reconhecido. Tanto é que o direito de greve aparece até no Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado pela ONU no ano de 1966. Então, se por um lado, quando a gente vê mais greves acontecendo, isso pode ser interpretado como um sinal de que tem mais gente descontente com as suas condições de trabalho, por outro lado, também é um indicativo de que a sociedade tem um mínimo ali de saúde democrática para que as pessoas se sintam à vontade para reivindicar o que é justo. Qualquer greve, ela traz desconfortos para o conjunto da população ou pelo menos para uma parte dela. Porque se não fosse assim, ela não estaria cumprindo o papel de deixar explícito a importância dos trabalhos que estão deixando de ser feitos e resultaria, portanto, em inútil ou ineficiente. Dito isso, acho que agora é importante a gente falar do caso específico da greve das universidades e institutos federais. A greve foi deflagrada inicialmente pela FASUBRA, que representa os servidores técnicos administrativos das universidades, no dia 11 de março de 2024. Em 3 de abril, o SINASEF, que representa tanto docentes como técnicos administrativos, deflagrou greve também. E logo na sequência, em 15 de abril, foi a vez do ANDES, que representa os docentes das universidades. É importante ressaltar que, embora as entidades nacionais tenham tirado greve nesses dias, a greve é construída pouco a pouco em cada local de trabalho. O meu campus, por exemplo, iniciou a greve no dia 10 de abril, uma semana depois da deflagração pelo SINASEF. Mas o mais importante aqui nesse vídeo é a gente compreender bem o que esses movimentos estão reivindicando. Então bora lá! Eu vou organizar aqui a partir das reivindicações do SINASEF, já que as reivindicações são mais ou menos unificadas entre os 3 sindicatos, e o SINASEF abarca em um sindicato único, tanto docentes como técnicos administrativos. E a pauta é organizada em 3 eixos. São 3 R's. Só que nesse caso não são reduza, reuse e recicle, embora sejam bastante importantes também. E os eixos são recomposição dos orçamentos das federais e dos salários dos servidores, reestruturação das carreiras, e também a revogação de uma série de medidas dos governos Bolsonaro e Temer que prejudicam em muito o desenvolvimento da educação. Começando pela recomposição dos orçamentos, quem já teve contato com os institutos federais, seja como estudante, como familiar ou como servidor, sabe bem que os institutos são referência em educação de qualidade, desde a educação básica até a pós-graduação. E isso pode ser verificado até pelos comparativos internacionais, onde o Instituto aparece como uma escola de primeiro mundo, mesmo estando num país que está na periferia do sistema. Só que serviço público de qualidade não se faz só com boas intenções. Precisa ter grana para financiar, para que essa qualidade se mantenha e também para que possa se expandir para atingir mais pessoas. E no meu campus, por exemplo, o orçamento reduziu de cerca de 2.200.000 em 2017 para menos de 1.900.000 em 2022, e segue mais ou menos aí na mesma linha. O orçamento da assistência estudantil no mesmo período reduziu de 924.000 para 786.000. Já o número de estudantes aumentou de 1.848 para 2.431. Se os orçamentos tivessem se mantido constantes, já seria ruim, porque aumentou o número de estudantes e, além disso, a gente sabe que o preço de tudo vai subindo com o tempo. Só que pior, o orçamento diminuiu.
Consequências disso: vai ficando cada vez mais difícil garantir a estrutura, sua manutenção e os serviços prestados pelo campus. E o que eu acho mais grave ainda é que a escola vai perdendo a capacidade de lidar com as dificuldades dos estudantes, especialmente aqueles que têm a menor renda. No meu campus, não tem bandejão para os estudantes comerem, os estudantes do médio recebem um lanchinho que não dá nem para tapar o buraco do dente, e a bolsa de alimentação para os estudantes mais desfavorecidos está na casa dos R$ 80 por mês. Isso não dá nem para comer uma coxinha em todos os dias de aula. E isso é inadmissível, porque o estudante que não come, não aprende, não importa o milagre que se tente fazer dentro da sala de aula. Partindo agora para a questão dos salários, eu confesso para vocês que lá no início dessa greve, a minha preocupação com o meu salário como professor era uma das menores. Só que foram acontecendo umas coisas ao longo desse processo aí que foram me deixando tão pé da vida que agora eu já estou até com sangue nos olhos para debater essa questão do salário. Mas isso aí eu vou deixar para lá para o final do vídeo, onde eu vou falar um pouco mais sobre a questão das negociações. Vamos começar pensando no seguinte: a gente está acostumado a pensar no salário como um valor lá de tantos reais que é pago por mês para um trabalhador realizar uma certa atividade. Só que pensar desse jeito, às vezes, mascara um pouco o real valor desse salário. Se a gente pensasse no salário como se fosse tantos quilos de feijão, tantos de arroz, tantos de carne, um tanto de salada, um vale ali para o trabalhador pensar nas questões de saúde, medicamento, esse tipo de coisa, um vale passeio para a família na praia num fim de semana, para um cinema, para roupa, para parque de diversões, seja lá o que for. Aí a gente veria o real valor desse salário, que é o seu poder de compra. Se um trabalhador é contratado no emprego e é combinado com ele um valor X, e com o passar do tempo esse valor não é corrigido, então na prática o salário dele diminui, porque o preço de tudo sobe e o poder de compra diminui. E é exatamente essa situação que acontece hoje com as trabalhadoras e trabalhadores da rede federal. A gente já teve algumas perdas no governo Dilma, perdas escabrosas nos governos do Temer e do Bolsonaro, e ao que tudo indica, se a gente não se manifestasse, a gente continuaria tendo as mesmas perdas ao longo do governo do Lula. Dessa forma, o que está sendo pedido para servidoras e servidores da rede federal é que se devolva uma parte do poder de compra que foi perdido nos últimos anos, o que corresponde a 34,32% para técnicos administrativos e 22,71% para docentes. Ambos divididos em 3 parcelinhas iguais em 2024, 2025 e 2026. E pode ter certeza que mesmo que fosse dado isso aí não seria toda a perda que a gente teve. Se você quiser compreender isso em um pouco mais de detalhes, eu sugiro que você dê uma olhada na live que está lá no canal Imprensa Sinasef SP e que foi publicada lá no dia 23 de abril. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. Sobre os técnicos administrativos de educação, que a gente costuma chamar de TAI, embora não seja o meu emprego, eu considero que desse ponto de vista do salário é a situação até mais urgente. Eu vou me ater aqui a dizer que os TAIs são a carreira mais desvalorizada de todo o Executivo Federal. Isso ficou muito bem exposto pela servidora Graziella, do IFSP de Capivari, na live que eu acabei de citar aqui para vocês. E se você quiser que eu faça um vídeo exclusivo sobre essa questão dos TAIs, coloca aí nos comentários que eu busco alguém que está aí junto com a gente nessa luta para dar uma palavrinha aqui para a gente. Já sobre o salário de docentes, que eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, pode ser que você tenha visto alguma tabela por aí e falou, opa, o professor de federal ganha bem, tá reclamando de quê? Bom, a primeira coisa a dizer é que muito provavelmente o que você viu foi o salário bruto, que tem uma série de descontos antes de chegar no bolso dos professores. No meu, por exemplo, a última vez que eu fiz as contas, o desconto dava mais ou menos 27%, mais do que um quarto. A segunda coisa é que o Instituto Federal tem como proposta ser uma instituição que, desde a educação básica até a pós-graduação, os estudantes tenham contato com o ensino, pesquisa e extensão. E para fazer isso, precisa estimular a contratação de docentes de acordo com esses objetivos. No meu salário, por exemplo, mais de metade é retribuição por titulação ou reconhecimento de saberes e competências, e tem ainda um incentivo à chamada dedicação exclusiva. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no geral, para servidores públicos é proibido acumular mais de um emprego. Uma das poucas exceções, para o bem ou para o mal, é o caso de professores.
Para o bem, porque para quem está sendo mal pago, se surge uma outra oportunidade de emprego para complementar, é uma boa, né? E para o mal, porque daí entra numa lógica, que pode continuar pagando mal os professores, que no limite ele vai dar aula em mais de uma rede, no estado e na prefeitura, ou no estado e na rede privada, para complementar. E é por essa diferença que a minha companheira nunca vai poder dizer: eu não preciso me submeter a isso porque meu marido tem 3 empregos. Porque professor que está no regime de dedicação exclusiva não pode acumular, não pode fazer isso. E como contrapartida, tem uma remuneração a mais por esse motivo. E isso é realmente importante para o tipo de escola que se espera da rede federal, que vai fazer ensino, pesquisa e extensão. E tem um terceiro ponto que vale para todo trabalhador, seja docente ou TAI, seja público ou seja privado, que é o seguinte: quando a pessoa presta um concurso, assume um cargo, assina um contrato de trabalho, seja ele público ou privado, são combinadas uma série de condições, inclusive condições de salário. E o trabalhador escolhe entre as oportunidades que estão ali disponíveis para ele com base nessas condições. Eu, por exemplo, saí de um emprego que fica a 1 hora de ônibus municipal da minha casa para ir para um que de transporte coletivo dá 4 horas e meia. Pago aluguel, água, luz e internet na outra cidade onde eu trabalho, porque eu escolhi na época um trabalho que me apresentava melhores condições. Se a situação vai piorando, se a inflação não é resposta, é meio que como se eu tivesse sido sacaneado na escolha que eu fiz ali atrás. Deixar de repor o salário não é deixar de dar aumento, é deixar de cumprir com o que foi combinado. E quem quiser ver um pouco mais sobre as reivindicações docentes, eu recomendo a mesma live que eu já citei aqui, onde o professor Jackson, do Campus Campinas do IFSP, faz uma exposição fenomenal sobre essas reivindicações. E ele faz 2 comparações, uma primeira com as perdas salariais pela inflação, calculada pelo Diese, e uma segunda com o piso nacional do magistério. E essa segunda comparação é realmente bem interessante, porque se a gente pegar ali a base da carreira, que é o professor iniciante, sem muito tempo aí na carreira, com jornada de 40 horas, só que sem dedicação exclusiva, só com graduação, sem os outros títulos que incorporam ali no salário. Se a gente for ver o salário desse professor, sem os descontos que eu já falei anteriormente, aí a base de pagamento para docentes da rede federal está lá por volta dos R$ 3.400, bem abaixo dos quase 4.600 que deveriam ser pagos para o professor só com graduação, 40 horas sem precisar de dedicação exclusiva, que é o que está lá na lei do piso do magistério, que é uma lei de 2007 que foi aprovada no governo do Lula anterior. Então, se a gente for ver bem, o Estado brasileiro não está cumprindo com os professores nem o combinado e muito menos a lei que eles mesmos aprovaram lá atrás. E essas questões salariais, embora pareçam uma questão só de interesse dos próprios servidores, na verdade influenciam em muito no serviço público que é oferecido. Porque se a função não é atrativa, o serviço público vai perdendo profissionais qualificados, seja para outro serviço público, para iniciativa privada ou até mesmo para outros países, como tem acontecido com muitos pesquisadores, inclusive alguns colegas meus durante a minha graduação. E já pegando o gancho nisso, é hora da gente falar da segunda reivindicação, que é a reestruturação das carreiras. Outra reivindicação da greve é a reestruturação das carreiras de docentes e tais. Para não entrar em muitos detalhes que são difíceis de compreender até para quem está nas próprias carreiras, eu vou resumir basicamente que a ideia é como é que a pessoa vai evoluindo na sua carreira conforme os anos passam. É mais ou menos como se fosse uma escadinha, que você vai subindo degrau a degrau com um pequeno aumento do rendimento conforme você sobe. E uma boa estrutura de carreira é importante porque, conforme o tempo passa, as pessoas vão pegando primeiro mais experiência no próprio trabalho que fazem. Além disso, a vida delas vai ficando mais complexa. Quem não tinha filhos passa a ter filhos, quem era jovem vai ficando mais velho e vai precisando de mais recursos para lidar com isso. Então, nada mais justo do que você valorizar servidores que estão há mais tempo ali naquela mesma função. E as reivindicações nesse ponto, elas se baseiam em pequenos aumentos no ganho de remuneração em cada degrau que você segue pela carreira, numa simplificação desse processo e também na correção de algumas distorções que estavam presentes ali nessas carreiras. Infelizmente, esse assunto é muito cheio de detalhes para colocar aqui num vídeo de um canal que se propõe a fazer divulgação científica. E a coisa fica ainda mais embolada durante o processo de negociação, onde o governo faz uma mistureba danada entre o que é recomposição salarial e o que é ganho de carreira.
Mas se alguém quiser saber um pouco mais sobre o assunto, volta lá na tal live do Sinasef São Paulo, que dá para entender um pouco mais os detalhes. Mas para além de resolver o que vem pela frente, se a gente quiser desenvolver a educação brasileira, a gente precisa arrumar a bagunça que os governos anteriores fizeram. E é aí que entra a terceira pauta, que é a questão das revogações. Se for pegar pela narrativa do fã-clube do governo anterior, a gente deveria achar que o governo Lula é cheio de comunistas, que está organizando a sociedade em conselhos de operários camponeses e soldados, ameaçando a propriedade privada. Só que, para quem presta um pouquinho mais de atenção real na política, sabe que a situação é bem diferente dessa. E que essa visão é, na verdade, um baita de um terraplanismo político. O Camilo, que é o ministro da Educação, por exemplo, é super alinhado com os interesses do mercado e da rede privada. O Haddad, com o arcabouço fiscal, está numa compulsão tão grande por cortar verbas dos serviços públicos para buscar o tal do déficit zero, que parece que ele está concorrendo para um concurso de Paulo Guedes com cabelo. E olha que para esse concurso a concorrência tá brava, porque tanto ele como a Tebet estão o tempo inteiro falando em reduzir os mínimos garantidos pela Constituição para direitos muito importantes como saúde, educação e previdência. Para ser bem sincero, lembrando assim de cabeça, fica difícil encher uma mão contando as pessoas com alguma visibilidade no governo que, na minha avaliação pessoal, podem ser consideradas de esquerda. Só consegui lembrar de cabeça mesmo o Silvio Almeida e a Sônia Guajajara. E aí a treta é a seguinte: tem um monte de tralha na educação acumuladas do governo Temer e Bolsonaro que a gente precisa limpar para começar a ajeitar a casa de verdade. Tem reitor de universidade que é robozinho que foi imposto pelo governo anterior, sendo que a tradição das universidades e institutos é eleger reitor por eleição interna. Tem também uma série de normas infralegais que atrapalham muito, mas eu queria ressaltar aqui a questão do novo ensino médio. Essa porcaria apareceu primeiramente lá no governo Temer, no meu primeiro ano como professor da rede federal, como medida provisória, e depois foi aprovado como lei. Resumidamente, ele faz uma redução dos conteúdos básicos que devem ser oferecidos para qualquer estudante que passe pelo ensino médio. É meio que uma apropriação daquele discurso do tiozão que diz por aí que eu nunca usei uma equação de segundo grau na vida, junto com a preguiça que às vezes alguns estudantes têm, e até eu me incluo nisso, de lidar às vezes com conteúdos que não são muito lá a praia deles. Só que pensar essas coisas do ponto de vista individual, sem refletir muito sobre o assunto, é uma coisa. Outra coisa é impor isso como política educacional para o país inteiro. Quando vira política educacional, o que a gente tem na verdade são as redes privadas de ensino e os governos do estado querendo economizar grana com contratação de professores e oferecendo uma base precária para a grande maioria da população. E para a gente tentar entender a gravidade disso, eu vou citar um exemplo de uma atividade que a gente teve sobre esse tema mesmo durante a greve no meu campus. No meio da discussão, aconteceu de um celular que estava ali em cima de um móvel, gravando as discussões, cair no meio do debate. Aí alguém de brincadeira pediu para a professora de física calcular a velocidade média daquela queda. Aí a professora respondeu algo como que a velocidade média não era um bom parâmetro porque a gente tinha um movimento acelerado. Só de ouvir isso já veio logo de cara na minha cabeça uma equaçãozinha de segundo grau e eu comentei com o pessoal que estava lá. Daí eu perguntei também para o pessoal que estava na plateia se eles já tinham tentado fazer a experiência de sair por aí na rua tentando não ler nada do que está escrito pela cidade. Eu acho que esses exemplos eles são interessantes para a gente pensar o quanto os conhecimentos básicos eles não são simplesmente utilitários. Eles se tornam, na verdade, praticamente parte do nosso corpo, da nossa vida, do nosso modo de ser. E retirar isso das pessoas é uma verdadeira mutilação na formação da nossa juventude. No caso específico do meu campus, as turmas que entraram até 2022 tinham 2 aulas de química no primeiro, 2 no segundo e 2 no terceiro ano. Como reflexo da reforma, quem entrou em 2023 e 2024 tem 2 aulas no primeiro, 2 no segundo e uma aulinha dividida com biologia no 4º ano do curso. E isso não é só para química não, isso vale para todas as áreas da formação geral. E o pior é que tende a piorar nos próximos anos. E esse problema do novo ensino médio, juntamente com a questão orçamento, principalmente no que se refere às necessidades dos estudantes, foi desde o início da greve a principal motivação para eu participar, para eu me manifestar.
A situação é que se eu não parar o meu trabalho agora para protestar, para fazer greve, eu vou ser pouco a pouco expulso da sala de aula pelo novo ensino médio. Então, de certa forma, eu estou em greve para poder continuar dando aula. Só para não deixar de citar, a gente tem, além disso, por exemplo, a portaria 983 do Ministério da Educação, que coloca um mínimo muito alto do número de aulas para docentes da rede federal, violando tanto a autonomia das instituições de ensino, como colocando em risco atividades como as atividades de pesquisa e extensão. Tá, mas com todos esses problemas, todas essas reivindicações, como é que estão andando as negociações? Bom, com relação à recomposição salarial, as propostas do governo, tanto em 22 de fevereiro como em 15 de março, então antes de começar a greve, pelo menos da maioria das categorias, eram de 0% em 2024, 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Com o início da greve, teve uma nova mesa em 19 de abril, onde o governo manteve o 0% para 2024, mas mudou os índices para 2025 para 9%, e para 2026 para 3,5%. Já é melhor do que o que estava antes de começar a greve, mas mesmo assim não chega nem perto do que estava sendo reivindicado, que era por volta de 10% nos anos de 2024, 25 e 26 para os técnicos administrativos e na casa dos 7% também em cada um dos anos para docentes. Mas para além disso, o governo deu uma embolada e uma misturada com a discussão de recomposição salarial e a discussão das carreiras, e até chegou a oferecer algumas migalhas na passagem de um degrauzinho para o outro nas carreiras. No caso docente, que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento, o governo foi fazer mais uma mesa só em 15 de maio, quase um mês depois da mesa anterior. Parece que fomos enrolados, não é? E nessa nova mesa de negociação, o governo fez uma nova proposta, que além de manter os mesmos índices que já tinha proposto um mês atrás, ainda fez algumas reformulações na carreira. Que se por um lado a gente pode até olhar, tem um certo mérito de valorizar os professores que estão entrando na carreira, no iniciozinho da carreira. Por outro lado, ele faz isso com base numa redistribuição dos recursos que iriam para os docentes que já estão há mais tempo na carreira. Então, de uma certa maneira, essa proposta retrocede o que já tinha sido oferecido um mês atrás para uma grande maioria da categoria dos docentes da rede federal. Como vocês podem ver aqui nessa tabela que foi apresentada pelo professor Jackson do Campus Campinas, na Assembleia do Sinasef São Paulo do dia 16 de maio, que também eu vou deixar o link aqui disponível para vocês verem. Olhando aqui para a proposta de abril, a gente tinha os ganhos de carreira aqui para toda a categoria de professores, e olhando aqui para a proposta de maio, a gente vê que os ganhos para todos os setores aqui a partir desse ponto diminuem com relação à proposta anterior, o que é um retrocesso para boa parte da categoria de docentes que está já há algum tempo ali dentro dos institutos e universidades federais. Outra fonte interessante para quem quiser saber mais é o artigo do professor Aquiles Melo, do Instituto Federal do Ceará, intitulado Como Mentir com Estatísticas, que vai dando uma desmascarada em grande parte das propagandas que o governo faz como se estivessem atendendo às reivindicações da greve. Eu vou deixar o link aqui dessas duas novas fontes aqui na descrição do vídeo. E aí, depois dessa sacanagem de voltar atrás de uma mesa de negociação para outra, eu que não estava nem tão preocupado assim com o meu salário, aí eu fiquei tu mesmo, fiquei de verdade. E os tais que estão numa situação de salário ainda pior foram ainda mais enrolados. A mesa deles foi marcada para hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 21. Deve começar daqui a pouco, na verdade. Só que na prática, acho que o vídeo vai sair hoje à noite ou amanhã. Então, no momento que sair esse vídeo, a gente já vai ter alguma resposta com relação à mesa dos tais. E eu espero sinceramente que essa resposta do governo não seja tão desrespeitosa como a que foi feita para os docentes. Do orçamento dos campi, o governo só sinalizou a liberação de uma verbinha do PAC, que daria 347 milhões. É lógico que se fosse 347 milhões só para mim, daria para viver a vida inteira de churrasco e viagens, né? Para mim e para várias gerações para frente. Só que numa escala de governo de um país do tamanho do Brasil, a coisa fica bem diferente. Numa conta sem compromisso, se fosse dividir esse valor pelos campi do IFSP e pelas universidades, ficariam 60 mil para cada. Isso não é o suficiente nem para comprar itens básicos, como caneta, papel sulfite, cartucho da impressora. E o pior
é uma grana que vem uma vez só, não é uma grana que vem todo ano que as gestões podem contar para pensar no planejamento das suas instituições. Ou seja, na recomposição do orçamento, o governo só finge que está atendendo às reivindicações das federais. E, na minha opinião, se não fosse a greve, nem isso eles iam fingir. Sobre o novo ensino médio, no ano passado o governo fez uma cena de que ia ouvir as comunidades escolares para pensar numa reformulação das propostas e coisas do tipo. Mas no fim das contas, o que aconteceu? Ficou o Mendonça Filho, que foi ministro da Educação lá do Temer, quando foi proposto o novo ensino médio, como relator dessa proposta. Como é que fala mesmo? Botaram a raposa para cuidar do galinheiro, né? Ou seja, para o conjunto das reivindicações da greve, as propostas do governo estão bem distantes de chegar num patamar minimamente justo, ou pelo menos a um meio termo que dê para fingir que o governo está preocupado com o bom desenvolvimento da educação federal. Parece que a gente saiu do governo anterior, que era basicamente um ogro com um porrete na mão, e não é daqueles ogros bonzinhos que nem no desenho não, viu? E passou agora a enfrentar um espadachim nas negociações, já que nesse governo tem muita gente com mais anos de experiência de greve do que eu mesmo tenho de vida. E os caras estão sendo bem sacanas. Primeiro dividiram a categoria em mesas separadas. Depois levaram mais de um mês, de abril até maio, para marcar de uma mesa de negociação até outra mesa de negociação. E depois agora em maio apresentaram, pelo menos para os docentes, uma proposta que para boa parte da categoria retrocede com relação à proposta que tinham apresentado em abril. Então, se você é estudante, familiar ou até mesmo servidor e já está meio cansado com essa situação da greve, saiba que a gente também tá todo mundo na mesma. Bora lá então pentelhar esse povo do governo, que é quem tem condições de dar um desfecho para essa situação, que não significa as instituições federais continuarem no mesmo aperto que já estão. Basta eles pararem de gracinha, marcarem rapidamente as mesas de negociação e apresentarem propostas sérias, que não voltem atrás do que já tinham apresentado anteriormente. A greve é em defesa da educação. E se o governo quer demonstrar que minimamente se importa com as federais, tem que parar de brincadeira e negociar a sério, negociar de verdade. Bom, para encerrar, se você gostou do conteúdo desse vídeo, na verdade tá meio difícil de gostar, né? Só notícia ruim. Correção, se você também ficou muito pé da vida com o conteúdo desse vídeo, dá uma ajuda aí, curtindo o vídeo, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal. Vamos ver se finalmente eu deslancho e volto a publicar mais por aqui. Aliás, se você quiser uma continuidade sobre esse conteúdo aqui sobre a greve, deixa aí nos comentários se quer que eu fale um pouco mais sobre os técnicos administrativos, traga alguém para discutir isso aqui, sobre a continuidade das negociações ou qualquer outra coisa relacionada com o assunto. E para finalizar mesmo, muito obrigado pela atenção, fiquem de olho aí nos próximos vídeos do canal e até mais!